muito mais 300 guerras na Europa, na África, no próprio Oriente, nem se fala, né? Você está cansado de ver isso daí. Então, guerras sempre houve. Dos dias de Jesus, nos dias de Jesus não havia, mas antes de Jesus já havia, e após os dias de Jesus continuou havendo muitas guerras, mas muitas guerras mesmo. Então, para você ter uma ideia, quando o Império Romano caiu, naquele mesmo ano, 4 imperadores romanos morreram no mesmo ano. O mais conhecido dele é o Vespasiano, tá? Mas você tem o Galbo também. Se você der um Google, você vai descobrir. Então, naquele mesmo ano, 4 imperadores morreram por conta de guerra, tá? Quando o Império Romano caiu e começou a explodir guerras e mais guerras também. Isso alguns anos após o que Jesus havia dito. Haverá guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra nós estamos cansados de ouvir. Recentemente nós estávamos aí todos aflitos por conta do Trump, que vai se encontrar com um líder coreano, e porque jogou um míssil lá nos Estados Unidos, e Bolsonaro deu apoio para o Trump, e a Terceira Guerra Mundial. Eu não estou dizendo que não possa ocorrer uma Terceira Guerra Mundial. O que eu estou dizendo é que eu não acredito que a guerra vai ser o último prenúncio da vinda de Jesus. Não acredito que o mundo vai acabar em guerra, ou que a guerra é o sinal absoluto da vinda de Jesus. Porque esses sinais que eu estou trazendo para vocês aqui, Jesus chamou de princípio das dores, e ele disse: não é o fim. Então, falsos cristos é um sinal do fim, mas não é o fim. Guerras e rumores de guerras é um sinal do fim, mas não é o fim. Você quer ver uma outra coisa que ele citou? Que ocorre muito? Tá aqui, ó, Marcos, capítulo 13, aí a parte B do verso 8. Ele falou de... Deixa eu deixar bem divididinho aqui, não. Ele falou de fome e terremoto. Certo? Fome e terremoto. Fome e terremoto. Haverá fomes, terremotos. Aqui, em Mateus 24, nesse contexto, acho que está dando reflexo aí para vocês não devem estar enxergando em nada, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas em Mateus 24, nesse mesmo versículo aqui, nesse contexto de fome e terremotos, Mateus fala de pestes também. Eu vou falar sobre essa questão das pestes, especialmente o coronavírus, no final da aula, tá? Mas falando aqui de fome e guerra. Fome e guerra. Vamos falar especialmente sobre fome. No ano 70, não vou nem anotar, porque eu estou vendo que vocês não tá dando para enxergar aí por conta do... deixa eu ver aqui. Ah lá, acho que agora deu foco, né? Eu vou escurecer um pouco aqui a imagem para vocês. Acho que agora sim, né? Escureci um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho mais escuro, mas mais branco eu também nunca fico, né? Então não tem... Melhor para vocês enxergarem aí, né? Olha lá. Então é o seguinte, ó. No ano 70, depois de Cristo, veio uma fome tal. Muitas pessoas morreram, fugiram por conta da fome. Então, isso também não é uma novidade, falar de fome. Ó, no século XIX, aqui falando de fome, tá? Falando de fome. Agora aqui, ó, no século XIX, houve mais de 700 terremotos. Só no século XIX, mais de 700 terremotos. E eu estou falando de terremotos em lugares onde não havia incidência de terremotos, incidência de tremores, em lugares que não eram considerados sísmicos, tá? Então, eu não estou nem falando de lugares que sempre por ordem geográfica ou geológica tinha incidências sísmicas de terremoto. Não estou falando do Japão, que sempre teve. Estou falando de lugares onde não havia incidência de terremotos.
Mais de 700, só no século XIX. Vamos fazer um exercício de memória? Acredito que há mais ou menos uns 5, 6, não chega a 10 anos atrás, nós nos assustamos com um terremoto que aconteceu no sul do nosso país. Não foi de grande proporção, não me recordo se houve mortos, mas houve alguns feridos, rachaduras, etc. e tal. Foi um terremoto de pequena proporção que assustou, porque o Brasil não é tido como um país sísmico, de ter terremotos, de eclodir vulcões, não é? Mas no século XIX, mais de 700 terremotos ocorreram em países não considerados sísmicos. Oh, olha o terremoto fulano de tal, você viu o tsunami, é o fim do mundo. Não é o fim. Não é o fim. Olha, o terremoto devastou tal país. Não é o fim. Oh, um terremoto lá no sul do Brasil, nunca teve terremoto lá, agora é o fim. Não é o fim. Quer ver um outro texto que ele fala? Ele continua falando, então, aqui, ó, nós estamos aqui em Mateus 13, verso 8, ele fala de fome e terremoto. Mateus 13, do 7 ao 8, fala sobre guerras, rumores de guerras. Mateus 13, verso 6, fala dos falsos cristos. Tudo isso é chamado de princípio das dores. Princípio das dores. No Mateus 13, ó, perdão, eu estou falando Mateus, mas é Marcos, né? Marcos, capítulo 13, no verso 10, eu vou sair um pouco do foco aqui, mas para vocês enxergarem bem aí, ó. Ele fala sobre a pregação, sobre o conflito familiar. Conflito familiar. Foi o que nós lemos agora. E o pai vai entregar o filho à morte, e o filho vai entregar o pai à morte. E nós não estamos falando de violência doméstica. Ele não está falando necessariamente no contexto de violência doméstica. Esse conflito familiar é por conta do amor ao Evangelho. Por amor ao meu nome, um vai entregar o outro para preservar a sua vida. Isto já acontece. No Brasil não, mas pega o contexto do Oriente. Isso já acontece. Isso já acontece como aconteceu no princípio da era cristã, na perseguição da igreja. Muitos não suportaram a perseguição da igreja e entregavam os seus próprios entes queridos que pertenciam a comunidades cristãs que estavam sendo perseguidas na época. A perseguição ao evangelho, que é de Mateus 13, 9, tá? Então aqui, ó, Mateus 13, 9, aqui eu falei do conflito familiar. Eu estou falando Mateus, gente, porque eu li muito Mateus hoje, mas eu estou trazendo Marcos porque o capítulo é mais compacto. Marcos 13, 9, ele fala sobre perseguição por conta do Evangelho. Perseguição por conta do Evangelho, que culminou nos conflitos familiares também. Os dois são diferentes, mas uma coisa só. Porque aqui foi uma perseguição ao Evangelho, ao cristianismo. Isso já aconteceu, começou a acontecer nos primórdios da era cristã. Na verdade, de Nero até Constantino, onde em Constantino a religião cristã vai ser considerada inclusive a religião política, portanto vai acabar a guerra, a perseguição contra os cristãos. Mas de Nero até lá, você tem uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Muitos cristãos morreram. Já lá naquele período. Quer trazer para os dias atuais? Hoje existe um cálculo de cerca de 2.000 cristãos mortos por ano por conta de perseguição religiosa. Não estou falando cristão que morreu por conta de violência no país. O país é violência, houve um homicídio e um cristão morreu. Ele não morreu porque ele era cristão, morreu por vítima de violência, latrocínio, homicídio. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que morrem por conta de ser cristão, por conta de professar a fé cristã. Hoje, atualmente, cerca de mais de 200.000 cristãos são mortos por ano por conta disto. Inclusive no período de Constantino, houve o inverso, né? Aí, como o cristianismo foi considerado a religião
política, a religião da nação, e se tornou então, portanto, ali um amparo, aí inverteu. Aí você tem nesse período de Constantino para frente a caça às bruxas, né? É onde o pessoal acabou matando muitas pessoas inocentes que eram chamadas de bruxas e queimadas em praça pública, né? Mas isso é outra conversa. O que eu estou falando para você aqui é o seguinte: perseguição por conta do Evangelho já ocorreu nos primórdios da era cristã, e muitos entregavam seus pais ou seus filhos para morrerem, para salvar suas próprias vidas por conta da perseguição evangélica. Tudo isso já acontecia. A igreja brasileira não sofre perseguição do ponto de vista para morrer, sofre perseguição ideológica, tá? Mas do ponto de vista dessa perseguição para a morte, a igreja brasileira não sofre isso, tá? Mas no Oriente você sofre isso. Até um tempo atrás na China acontecia isso. Hoje não mais. Inclusive na China, alguns grupos ainda se reúnem em casas, se reúnem de forma ocultas, né? Como era nos primórdios da perseguição aos cristãos. Eles se reuniam em cavernas, em casas, escondidos, reclusos, em pequenos grupos. Hoje não é nem possível dimensionar o tamanho da igreja na China. Há quem diga que ela é maior do que na Europa. Mas não dá para dimensionar por conta do constante, o período muito longo de perseguição na China, e ainda existe algumas cidades que há ainda uma represália muito grande. Não tem indícios mais que levem à morte cristãos chineses. Mas ainda existe uma perseguição muito ferrenha, então a igreja lá não dá para dimensionar. Mas na China, recentemente, nós tínhamos isso. Tá? Então, o que acontece, gente? Tudo isso que nós estamos falando aqui é chamado de princípio das dores. Não é o fim. Não é o fim. O sermão escatológico, ele aponta para um fim quando lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 10, a parte final do verso 10, Marcos 13, verso 10, parte B, Jesus diz então, o Evangelho será pregado a todas as nações. E aí ele diz, então virá o fim. Então virá o fim. Né? E aí eu quero exercitar aqui com você o seguinte pensamento, para já caminhar para a reta final da aula e dar meu posicionamento com relação ao coronavírus diante de tudo isso daqui. Depende do contexto que você vai enxergar isso. Por exemplo, se você lê Marcos 13, 10, ou Mateus 24, ou Lucas 21, ele diz, o Evangelho, a pregação do Evangelho virá a todas as nações. Então virá o fim. Então nós temos o anúncio de quando será o fim. Ou qual o último sinal, porque todos esses aqui são chamados sinais. Princípio das dores ou sinais. Qual é o último sinal que nós temos? Nós temos um sinal que é a pregação do Evangelho. Ok? Eu até acredito que existe um outro sinal que eu vou falar na próxima aula. Vai ser uma aula muito especial, você não pode perder. Mas aí é que está. O Evangelho já foi pregado a todas as nações? Depende do que você vai pensar. Por exemplo, o que é pregação do Evangelho? Vamos ser sinceros hoje, agora. Analisa a igreja brasileira. As pregações que você escuta hoje, é pregação do Evangelho? Porque quem acompanhou a nossa maratona sobre a maratona para líderes, eu mostrei para vocês a diferença de pregações. Por exemplo, existe pregação, existe palestra motivacional, existe pregação cristocêntrica, existe pregação que está baseada na teologia da prosperidade, na teologia da libertação. O que é pregação do Evangelho? Jesus falou que não é qualquer pregação, não é uma pregação master, uma pregação coach, não é pregação em massa, não é pregação... Ele está falando a pregação do Evangelho. Então, o que é a pregação do Evangelho? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que era considerado nações nos dias de Jesus, o que é nações nos dias de hoje? Porque eu já vi pessoas dizendo, enquanto o Evangelho não for pregado para todos os homens, não vai chegar o fim. Bom, hoje nós temos cerca de 40% da população mundial nunca ouviram falar do Evangelho.
Nunca ouviram falar. 40% hoje, aproximadamente. Isso dá uma média de aproximadamente 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Mas Jesus falou de pessoas ou falou de nações? E ele falou de pregação qualquer ou pregação do Evangelho. Então eu vou deixar esse exercício para você poder refletir e pensar, tá? E a minha posição com relação ao coronavírus? Nós já estamos chegando aí a 30 minutos da aula, tá? Provavelmente você está assistindo essa parte já dividida, provavelmente eu vou ter que dividir em 2 partes esta aula, tá? Gostaria de deixar no arquivo só, mas já estamos com 30 minutos, acho que eu vou ter que dividi-la. O meu ponto de vista com relação ao coronavírus aqui. O coronavírus entra como peste? Pode até ser que entre, mas não vou menosprezar porque o risco é grande. Você não tem me visto pregar contra quem está fechando as igrejas ou a favor de quem está mantendo aberta. Eu sou a favor de toda a precaução, os cuidados, seguimos as regras da Organização Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, seguir as regras, todas as regras necessárias para a precaução, acho que são válidas. Ponto. Agora falar com relação ao Covid-19, coronavírus. É o fim? É um sinal? Ele pode estar aqui, ó, no contexto de pestes. Entretanto, nós já vimos pestes mais letais. Aliás, o próprio coronavírus não é tão letal. Ele tem um alto poder de contágio, né? Infecciologicamente falando, ele é perigoso. Do ponto de vista letalmente, não tanto. Ele tem um público-alvo que ele vitima com mais facilidade, que são idosos e crianças. Não tem nem constatação com relação a mulheres gestantes. É mais idosos e crianças. Mas eu não estou aqui para falar necessariamente do ponto de vista da especificidade da doença. Eu quero falar que, no ponto de vista de pestes, nós já tivemos recentemente, a gripe, tanto suína como aviária. Nós tivemos recentemente SARS, nós tivemos recentemente Ebola. O que mais que nós tivemos aí? Febre, a febre maculosa, né? Maculosa. E por aí vai embora. Não vai parar. Eu não entendo que o coronavírus é um sinal da vinda do Filho do Homem para já. Mas eu entendo que ele está dentro da plataforma, posso dizer assim, é uma plataforma, é um indício de que, com certeza, quando vier a peste que Jesus falou mesmo, tal igual a fome que ele falou, tal igual ao terremoto, vai ser de proporção muito maior do que o de agora. Eu não creio que Jesus falou de uma fome simples. Já ocorreu muita fome e no Brasil há fome, em todos os países, na sua maioria, há fome. Não uma fome global, mas uma fome local. E não é uma fome de eu queria comer um peixe, não tem. Não é. É fome de quem realmente não tem o que comer. Vai no Vale do Jequitinhonha que você vai ver que o Brasil passa por fome. Ponto. Estamos aqui imaginando que o que Jesus falou era num contexto global, num contexto de dimensões e proporções muito maiores. E tudo isso que ele está falando, ele chama de princípio das dores. Ele diz que não é o fim. Não se assustem, não pense que é o fim. Isso é o princípio das dores. O fim vem depois disso. Isso é um anúncio. Isso não é a chuva, é a nuvem espessa. O fim vem depois. Então, para mim, o coronavírus também está nesse contexto. Ele não é a peste que Jesus anunciou. Não é a peste que Jesus anunciou. Até porque já existem países que ele já está controlado. Já está controlado. Eu imagino uma peste que vai vitimar, por exemplo, aqui, lembrei agora, não sei se é febre ou gripe espanhola, não lembro, vocês me corrijam. Ou é febre ou é gripe, não lembro. Espanhola. Vai pesquisar quantas pessoas morreram. Não foi 5 mil nem 10 mil.
Não foi 10 mil, não foi 20 mil. Vai pesquisar quantas pessoas morreram na tal da doença espanhola. Eu não lembro se é febre ou gripe espanhola. Tá fugindo um pouquinho a minha memória agora. Então, eu acredito que a peste que Jesus falou não se enquadra o coronavírus. Não se enquadra. Ele realmente requer atenção. Não estou dizendo que não requer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou trazendo do ponto de vista escatológico. Ele está muito abaixo. A sua letalidade está muito abaixo daquilo que Jesus estava falando no contexto escatológico. É isso que eu penso com relação ao coronavírus na agenda escatológica, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente faz o possível dentro do que é permitido, né? Em breve nós vamos ter um seminário escatológico, nós já temos data e local, e eu vou anunciar em breve, porque no seminário escatológico nós vamos esmiuçar com detalhes, e lá você vai poder fazer o que agora aqui você não pode fazer, que é perguntar, tirar dúvida na hora. Mas eu vou abrir o plantão Tira Dúvidas hoje, das 9 até as 10 da noite. Das 9 às 10 da noite eu vou ficar à disposição para você que tiver dúvidas. Se você me mandar dúvidas fora desse horário, provavelmente eu não vou conseguir te atender, porque eu estou trabalhando num seminário de heresiologia. Amanhã eu vou dar aula lá na nossa igreja. Estou trabalhando num seminário também de líderes para uma igreja em Campinas, que em breve eu vou realizar um seminário semelhante ao que eu realizei em Paulínia. Então, não vou conseguir atender vocês agora no período da tarde. A aula vai subir para vocês daqui a pouquinho no período da tarde. Provavelmente antes das 5 da tarde já vai estar no grupo. Eu não vou conseguir atender vocês nesse horário, mas se você tiver dúvidas e quiser conversar acerca do que eu falei, acerca desses assuntos, das 9 às 10 da noite eu vou estar à disposição no plantão Tira Dúvidas, tá bom? E esta semana ainda eu vou trazer mais uma aula, e nessa próxima aula nós vamos falar um assunto bem delicado. Nós vamos falar sobre um sinal que eu acredito que é o último sinal antes da vinda de Jesus. E esse eu quero trazer com muito carinho para vocês. Nós vamos ler vários textos e aí você de repente tira essa angústia do seu coração, porque nós cremos na vinda dele, nós só não sabemos quando vai acontecer. Os discípulos também tinham essa dúvida e perguntaram: quando será o sinal do fim dos tempos? Né? Em Marcos não fala assim, fim dos tempos, mas em Mateus 24 fala. E aí Jesus começou a dar essa série de sinais e disse: tudo isso não é para vocês cravarem uma data, mas é para vocês saberem que não é o fim. Quando acontecer tudo isso, não pensem que é o fim. Quer dizer, Jesus é tremendo, né? Os discípulos perguntaram: quando será o fim? Ele, ao invés de dizer quando será o fim, ele mostrou sinais daquilo que não é o fim. Deus abençoe todos vocês. Até a nossa próxima aula.